Obrigado a todos vocês que estão aqui conosco. Estou vendo alguns nomes conhecidos aqui. Maravilha. Essa noite a gente vai falar então estamos recebendo na Alphawise Investments um estrategista-chefe da XP, que é Fernando Ferreira, vou chamar de Ferreirinha. Fernando Ferreira trabalhou no Bank of America Merrill Lynch por 16 anos, onde foi analista de ações. Trabalhou também na XP em Londres, cobrindo o setor de consumo e bebidas na Europa. Ele é formado em administração pela FGV de São Paulo, credenciado CFA, que é a certificação mais reconhecida no mundo inteiro para profissionais do mercado financeiro. Já foi considerado um dos melhores analistas de ações no mundo inteiro pela revista Institutional Investor por vários anos seguidos. Ferreirinha, no último domingo, você publicou um texto no site da XP, onde analisa ali a forte alta do mercado de ações no mundo todo, né? Ibovespa subiu 25% desde novembro, o MSCI Global também subiu 21% no período, 3%, mais de 3% só em janeiro, e aí tem alguns clientes perguntando justamente aquilo que você analisa ali. Já é hora do fim de festa, a palavra está contigo aí. Boa. Primeiro, boa noite a todos. Obrigado por participarem aqui essa noite. É uma honra para mim estar falando com vocês de novo e temos uma audiência grande, então obrigado mesmo. Acho que, assim, como a gente falou um pouco ali no relatório, a gente quis discutir um pouco dos riscos, né, que tem no horizonte de curto e médio prazo. A visão construtiva para o ano como um todo continua, né? A gente pode discorrer aqui as razões, né, por trás dessa nossa visão construtiva para preços de ativos, mas no curto prazo vale a pena a gente discutir risco, sim, porque a gente vê alguns sinais, né, começando a aparecer aqui e ali, que eu acho que vale a pena a gente ficar de olho, né? Então, o primeiro sinal que a gente discutiu é justamente esse movimento de preço muito forte, muito rápido, né? Então, a conta que a gente faz aqui é a seguinte: quando você pega um preço de um ativo que subiu 30% em 2 meses, né, que foi mais ou menos o que subiu o Ibovespa, agora nos últimos dias caiu um pouquinho, mas desde ali das notícias das vacinas no começo de novembro, da eleição do Biden até na semana passada, o Ibovespa tinha subido coisa de 30%, né, em novembro, dezembro. Se você anualiza essa alta, né, ou seja, se você continua com essa mesma alta por um período de 12 meses, você vai chegar a 220% de alta em 12 meses. Né? Ou seja, ninguém espera que isso aconteça, né, que o Ibovespa vai passar dos 200 mil pontos esse ano. Então, acho que esse era o primeiro motivo que a gente falou ali: olha, os mercados, né, subiram muito forte, muito rápido, e não esperem que eles continuem subindo em linha reta. Né? Então, espere volatilidade à frente, que o normal em mercados de renda variável, em mercados de ações, é volatilidade de preço. Então, toda vez que o mercado sobe bastante, é normal, né, que tenha uma correção, enfim, que tenha um espaço para alguma consolidação de preços, porque nenhum mercado sobe em linha reta sem parar. Isso quer dizer que eu tenho que vender tudo de renda variável e ficar tudo em caixa? Né? Não, também não é isso. Por quê? Porque hoje você ficar com dinheiro em caixa, parado no CDI, você está garantido que irá perder da inflação. Né? Então, hoje o CDI é menor que a inflação e vai continuar sendo menor que a inflação durante todo o ano de 2021. Né? Mesmo com a alta de juros do Banco Central, ela não vai compor a inflação. Muito provavelmente o CDI continua, né, a Selic continua abaixo da inflação em 2021. Então, quanto mais caixa você deixa, né, ou na poupança, ou no CDI, de qualquer forma, né, de caixa dentro da sua carteira de investimento, você está garantido que vai perder para a inflação naquele percentual da sua carteira. Ferreira, então você está me dizendo para não ter caixa? Não, também, né? Também nem é o céu nem é o inferno. Não é que a gente precisa, né, vender tudo de renda variável e ir para caixa, e também não quero dizer aqui para ninguém ter caixa. É importante ter a liquidez, né,
você vai conseguir sobreviver aí nos próximos 6 meses, né, se acontecer algum imprevisto, enfim, a famosa reserva de emergência continua sendo hiper relevante para ter dentro das carteiras, mas o primeiro ponto que a gente trouxe ali no relatório é isso, olha, não espere que os mercados continuem subindo em linha reta, porque foi uma alta muito forte, muito rápida. O segundo ponto de atenção para a gente pensar o que pode ser um risco para os mercados é o que a gente chamou ali do elefante na sala, né? E o elefante na sala hoje é o fantasma da inflação. No Brasil, a gente já está vendo a inflação subindo por vários meses consecutivos, né? Isso não é novidade aqui para a nossa realidade no Brasil. A gente já viu, né, o IPCA aí subindo bastante, o GPM, né, subindo acima de 20% nos últimos 12 meses, enfim. Mas lá fora, inflação é sim uma novidade, né? O mundo desenvolvido há muito tempo não sabe o que é inflação. E desde 2008, né, desde a crise de 2008, que os bancos centrais têm injetado muito dinheiro nas economias e a inflação não deu nenhum sinal de aumento, né? Então, isso deu mais gás para os bancos centrais e para os governos colocarem o pé no acelerador, né, nos estímulos monetários e estímulos fiscais durante a crise de 2020. Então, em 2020, os bancos centrais e os governos injetaram mais de 25 trilhões de dólares nas economias globais. 25 tri, gente, é muito dinheiro, né? A gente está falando de mais de 20% do PIB global, né, em dinheiro novo sendo injetado nas economias. Esse ano, 2021, a expectativa de vários bancos lá fora é que você tenha algo em torno de 8 a 10 trilhões de estímulos adicionais aos que foram feitos em 2020. Só que esse ano você tem uma economia em recuperação, né? Ano passado, esses estímulos eles vieram para cobrir um buraco, né? Que foi um choque econômico, o maior choque dos últimos 100 anos. Esse ano não, você está dando mais estímulos, está imprimindo mais dinheiro, está dando mais estímulo fiscal, cheque para as pessoas, né? Está dando cheque para a população, com uma economia em recuperação. Então, basicamente você está jogando gasolina ali em cima da fogueira. Então, esse fantasma, esse risco da inflação é algo que a gente tem que prestar atenção. Por quê? Por que eu digo isso? Porque isso pode forçar com que os bancos centrais mudem essa política de juros zero, né, de juros lá embaixo, de injeção de moeda nas economias. Então, toda essa política de juros zero e muita injeção de dinheiro pode mudar caso a inflação tenha uma disparada, né, no mundo como um todo. No Brasil, a gente está vendo, né, a inflação subindo, a gente espera que o Banco Central comece a subir juros esse ano, mas ainda, né, gradualmente, a gente espera 3%, 3,5% de Selic ao final desse ano, que ainda é baixo, né, ainda abaixo da inflação, e a gente espera que esse choque de falta de oferta, né, que gerou grande parte dessa alta da inflação, foi uma combinação, né, faltou produto, faltou oferta, e com os estímulos da pandemia, a demanda voltou muito rápido. Então, você teve um aumento muito grande de demanda e muito rápido, com falta de produto, falta de oferta, gerou um choque de preços, os preços foram lá para cima. Uma vez agora que o Brasil tira os estímulos, né, o auxílio emergencial, e as cadeias de produção voltam ao normal, a expectativa do nosso time de economia é que a inflação volta a normalizar. Mas aqui a gente estava discutindo num ambiente mais global, tá, ali dos riscos, que é justamente, olha, todo esse dinheiro que está sendo colocado nas economias, se a inflação voltar a subir e os bancos centrais tiverem que mudar a política, né, deles de dinheiro de graça, né, para todo mundo, isso pode ser que afete, né, os mercados e que dê uma balançada nesse consenso muito grande que o dinheiro vai continuar farto e a liquidez global vai continuar elevada. Então, esse era o segundo ponto de atenção que a gente mencionou. Terceiro ponto é um risco aí de um superaquecimento de preços, né? Porque, como eu falei, você está jogando dinheiro nas economias e nos mercados em uma economia em recuperação. Então, hoje em dia, tem muita gente discutindo potenciais de bolhas de preço de ativo, né? Então, muito se fala da Tesla, que a Tesla, né, é uma bolha, muito se fala do Bitcoin, que o Bitcoin é uma bolha. Nesses últimos dias, umas coisas bizarras aconteceram, né?
você tem uma ação lá de uma empresa que vende videogames, que é basicamente uma loja de varejo que vende videogames baseados em shoppings nos Estados Unidos. Ela chama GameStop. A GameStop era uma empresa que estava indo muito mal, né, baseada em shoppings, e que muita gente achava que ia quebrar, etc., e que tinha um hedge fund que estava com uma posição famosa, short, né, apostando na baixa desses papéis. Daí, nos fóruns de internet, eles quiseram ir contra esse hedge fund e muito investidor de varejo saiu comprando esse papel. Esse papel saiu de $18 para 200. O Elon Musk acabou de twittar aqui sobre o papel e o papel está subindo mais 50% hoje. Isso só esse ano. Então, ela saiu de 18 para 200, subiu mais de 10 vezes em janeiro, e a gente está no dia 26. Então, assim, você tem vários sinais de euforia nos mercados, né, de preços descolando da realidade. Isso, de novo, não estou falando de Brasil, tá? Estou falando do cenário global, que trazem essa discussão muito grande de é bolha da internet de novo, é bolha de preço de ativo, as bolsas vão despencar. Tem muita gente falando sobre isso hoje em dia. Então, o nosso ponto aqui é qual a melhor forma de você se proteger desse cenário, né? A melhor forma é diversificar. Então, de novo, não é estar em caixa, é diversificar em várias classes de ativos, né? E ter exposição a uma carteira diversificada é a melhor forma de você se proteger contra essa volatilidade muito grande de preço, né? Então, eu sempre falo, tem gente que sempre tem a vontade de colocar todo o seu patrimônio naquele ativo que está subindo mais, né? Bitcoin subiu 300% esse ano, eu vou colocar tudo em Bitcoin porque esse é o ativo do futuro. Calma lá, né? Se tiver uma bolha de preço e essa bolha estourar, o Bitcoin em 2017 foi de $20 mil para $4 mil, né? Quem botou todo o dinheiro ali na alta esperando que de 20 fosse para $40 mil, acabou quebrando a cara e perdendo muito dinheiro. Agora, quem tinha um percentual pequenininho em esses ativos de risco, não sofreu muito, né? Se você tinha 5% ou 2% da carteira virou 1%, assim, pouco mudou, né? Então, quem tem uma carteira diversificada, você consegue proteger desses riscos, né, de preços descolando dos fundamentos. E aí, por último, e aí acho que é mais relevante a gente discutir, são os riscos Brasil, né? Então, o que tem de risco no cenário Brasil? O primeiro, a gente falou do atraso da vacinação, né, que é um risco claro, evidente, né, no Brasil, que fez com que os ativos brasileiros começassem a descolar do resto do mundo esse ano. Então, a gente viu mercados emergentes subindo, as bolsas lá fora subindo, e a gente viu o nosso câmbio aqui, o dólar, subindo bastante e a bolsa caindo, né? Então, a gente começou a descolar de novo por conta dessa preocupação com o atraso da vacinação. Tivemos algumas notícias positivas ao longo dos últimos dias, né, de insumos já vindo para o Brasil, de um aumento rápido na vacinação, né, da população. Enfim, tem algumas notícias na linha um pouco mais positivas, mas é algo para a gente monitorar. O segundo risco que a gente mencionou é o risco fiscal, né? O Brasil vai continuar com uma dívida PIB muito elevada por muito tempo. Então, a gente até mostrou um gráfico ali, que, olha, a dívida PIB do Brasil, ela deve continuar acima de 90%, ou próxima de 90%, pela próxima década. Então, discussões de reformas, discussões de aumentos de tributação ou reforma tributária, tudo que envolve impostos, né, como a gente vai pagar essa conta, discussões, né, de orçamento do governo e gastos do governo, vão continuar sendo relevantes na próxima década, né? Não é uma discussão de governo A, B ou C ou de 2021, 2022. A gente tá, né, esse risco fiscal ele vai continuar por aí, dado que o Brasil está bastante endividado, né? Uma notícia boa é que o Brasil não quebra hoje em dia, né? O Brasil não tem mais uma dívida externa enorme, não é como era em 2002, né, que o Brasil tinha 40% da dívida, era dívida em dólar, dívida externa, e aí toda vez que você tinha uma crise e o dólar subia muito, o Brasil literalmente quebrava, né, porque a dívida ficava impagável, e aí você tinha que acessar o FMI, os investidores, os credores externos fechavam as portas para a gente, né, é um cenário muito diferente. Hoje a nossa dívida inteira é em reais no mercado local, né?
Os gringos hoje têm só 9% da nossa dívida, é muito pouco. Então, essa é uma notícia boa, né? O Brasil está muito endividado, mas não quer dizer que o Brasil vai quebrar, né? Mas existe sim uma dúvida de como é que o Brasil vai refinanciar essa dívida, quanto que vai pagar de juros para conseguir refinanciar a dívida, enfim. Então, riscos fiscais continuam. E aí, por último, que eu já falei bastante, riscos políticos, né? Então, a gente teve, ao longo das últimas semanas, né, a renúncia do presidente da Eletrobras esse fim de semana, né, as ações caíram 10% hoje, por conta, né, de uma visão de que dificilmente a Eletrobras vai conseguir ser privatizada. Tivemos, né, uma quase demissão do presidente do Banco do Brasil, né, semana passada, ou 2 semanas atrás, não me lembro bem a data. Uma discussão no mercado também sobre defasagens de preço de petróleo, de gasolina e de diesel da Petrobras. Então, o mercado preocupado se a Petrobras já estava segurando preços né, para conter a inflação ou não, que é uma discussão antiga no Brasil, enfim. Então, tivemos, né, algumas discussões em relação a risco político no mercado nas últimas semanas. Eu acho que isso é inerente a investir no Brasil, né? A gente sempre tem esse tipo de discussão. Hoje, tanto, né, Paulo Guedes quanto o presidente deram declarações mais favoráveis ao mercado. O mercado se animou um pouco mais ao longo do dia, né, por conta dessas declarações, mas é algo que a gente sempre tem que estar de olho, né, principalmente quando a gente investe no Brasil e investe também em estatais, né, que sempre tem esse risco adicional em relação às empresas 100% privadas. E é isso, bom, de riscos, são esses os principais no horizonte. De novo, aqui o nosso objetivo era um pouco mais discutir o que a gente tem que ficar de olho, né, de riscos no horizonte. Não quer dizer não esteja investido, não quer dizer, né, saia correndo e compre ouro e caixa, né, não é o caso. Era mais, falou, olha, o mercado subiu bastante nos últimos meses, vamos olhar aqui o que tem, né, de risco a se monitorar nos próximos meses. A visão como um todo para 2021, para os próximos 12 meses, continua sendo uma visão construtiva. Tá? A gente está num cenário de recuperação do crescimento, a gente está num cenário que ainda vai ter muito estímulo no mundo, muita liquidez no mundo como um todo, e um cenário que mercados emergentes voltaram aos holofotes. Né? A gente voltou a atrair muito investimento, muito fluxo estrangeiro, né, fazia muito tempo que a gente estava muito longe, né, do investidor estrangeiro. Então, é um cenário como um todo positivo, mas com essas ressalvas de, olha, vamos monitorar aí o que tem de risco no horizonte. Legal. Ferreirinha, para o pessoal, eu compartilhei no chat o link do texto que você fez no domingo no site da XP. Fica o convite para o pessoal acompanhar. Sempre tem matéria nova e interessante e relevante para o nosso universo de investimentos lá. Quem quiser ler o texto que ele se referiu aqui, deu um eco. Pronto, mas tudo bem. Ferreirinha, só para provocar mais um pouquinho com relação a essa questão ainda. Não tem nenhuma classe de ativo que a gente... vamos concentrar aqui. Legal, é isso que a gente realmente sempre vende para o nosso cliente aqui, o conceito de diversificação, né? Teria alguma classe de ativo que seria interessante não estar posicionado neste momento, né? Por exemplo, os pré-fixados. Foi uma classe de ativo que se deu muito bem com a queda da Selic, e agora a gente tem aí inflação subindo, pode ser então que Selic suba. Seria interessante a gente tirar ou diminuir, né, essa classe de ativo da nossa carteira, e você falou de... o cenário às vezes pode ter uma leitura muito turbulenta, então eu vou comprar ouro. Ouro é interessante ter na carteira, uma outra classe de ativo, né, um outro ativo que poderia servir como hedge também. Dólar, ainda vale a pena, né? Se você puder comentar um pouquinho sobre essas questões, já que o nosso tema aqui essencialmente é como e onde investir em 2021. Então a gente tem que fazer esse cenário e trazer para a carteira, né? Exato. Então vamos lá, acho que primeiro ponto, pré-fixado, a gente acha que sim, né? A gente acha que pré-fixado é difícil ter na carteira hoje. A gente mudou a alocação principalmente para ter ativos pós-fixados e ativos de né, dentro da caixinha renda fixa
ter fundos e títulos ligados à inflação, né, muito mais do que pré-fixados, e alguma coisa de pós, né, para, obviamente, o percentual do caixa ali da carteira, mas pré-fixados, eles incorrem um risco grande hoje, né? Então, a não ser que você tenha certeza que você vai carregar aquele título até o vencimento, você pode incorrer em perdas razoáveis, né, em ter ativos pré-fixados, caso as taxas de juros continuem subindo, né? Então, você compra um título de 3 anos a uma taxa de 6% ao ano, caso essa taxa suba daqui até o ponto que você vendeu esse ativo, você vai vender ele com prejuízo. Então, se for, eu comprei uma renda fixa e estou perdendo dinheiro, sim. A renda fixa, né, só é renda fixa se você segurar até o vencimento, e mesmo assim você pode perder dinheiro, porque a inflação pode ter subido bastante até lá, né? Então, pré-fixado, ele é quase tão arriscado quanto uma ação. Só que as pessoas não percebem isso, né? Porque você tem a impressão de que, olha, aqui eu não estou correndo risco. Está sim, está correndo risco de taxa de juros, está correndo risco de prazo, está correndo risco de taxa de inflação, tem uma série de riscos. Então, a gente tirou, né, da carteira, e a gente prefere ter inflação do que pré. Agora, se a visão é decisivamente mais construtiva com o Brasil, vamos respeitar o teto de gastos, né, o fiscal vai ser controlado, a inflação não está sob controle, ele não tem risco nenhum, etc., tem muito prêmio no pré também, né? Então, para quem quer segurar um título de mais longo prazo, né, de 5 anos ou mais, as taxas são atrativas no pré-fixado, sem dúvida nenhuma. Você olha taxas de 7%, 8% ao ano, chegou a bater quase 10%, né, as taxas de longo prazo, mesmo com a Selic a 2%, você fala, bom, isso aqui está interessante, né? Realmente está, e caso, né, acho que o Brasil volte para os eixos, esse risco fiscal saia do mapa, e o risco da inflação também, esses títulos podem ser interessantes. Mas, de novo, acho que tem que ser aquela parte do dinheiro que você tenha certeza que você não vai precisar até o vencimento. Então, comprar um pré de longo prazo para pensar em vender o mês que vem é um risco enorme, né? Então, até o Stuhlberger falou recentemente, né, para a Luciana Seabra numa live, que é o gestor do Verde, né, ele falou, se me oferecessem um pré hoje ou ficar preso por, não lembro quantos dias, acho que era 2 dias, uma semana, eu prefiro ficar preso, né, porque justamente pelo risco que você está correndo. Agora, então por isso que a gente tirou, né, da nossa carteira pré, e a gente migrou mais para pós e para inflação, tá? Segunda parte da pergunta em relação ao ouro. O ouro, a gente gosta, a gente acha que faz sentido ter alguma exposição ao ouro, principalmente na sua diversificação internacional, ali na parte internacional da carteira, mas eu não teria um percentual muito grande em ouro, tá? Eu acho que o ouro e a prata são ativos, né, que ajudam na preservação de capital, ajudam no hedge da carteira contra a inflação, é um ativo dolarizado também, né? Então, se a nossa moeda vai mal, o ouro tende a ir bem, né, por ser um ativo dolarizado, enfim. Tem uma série de benefícios, né, em ter ouro na carteira. O outro benefício é que o ouro, historicamente, é pouco correlacionado com outros ativos, né? Então, não é um ativo que sobe e desce em linha com a bolsa ou em linha com outros ativos. Então, ele ajuda um pouco a balancear uma carteira de investimentos. Agora, eu não teria muito ouro na carteira. E por que eu não teria muito ouro? Porque com esse risco de inflação subindo, né, que eu discuti, as taxas de juros de longo prazo começaram a subir lá fora, né? Você viu as taxas de juros, o título de 10 anos, por exemplo, do governo americano, já subiram acima de 1%, e ele estava em 0,5% alguns meses atrás, né? Então, a taxa de juros de longo prazo começou a subir bastante, a inflação esperada subiu, né, lá fora, e isso é ruim para o ouro e prata, porque são ativos que não te pagam nenhum rendimento, né? São ativos que a gente chama que custam para você carregar, né? O ouro não te paga um dividendo, o ouro não te paga um cupom como um título de renda fixa, né? Ou um fundo imobiliário, né? Ele não te paga nada para você carregá-lo, pelo contrário, ele te custa para você carregá-lo, né? Então, em cenários de taxa de juros subindo,
o ouro tende a ir mal, né? Porque, enfim, como os investidores eles buscam algum ativo que te paga um rendimento, né? Como uma ação, um imóvel, um título de renda fixa, enfim, e não um ativo que te custe para carregar. Então, eu acho que é um ativo que ainda vale ter nas carteiras, tá? Acho que é um ativo que faz sentido, mas um percentual reduzido, tá? Não teria mais do que 5% das carteiras em metais preciosos. Eu acho que não faz muito sentido, não, tá? Por conta desse risco de taxas de juros subindo lá fora. E aí, por último, dólar. Dólar eu acho que sempre faz sentido ter na carteira, mas principalmente investimentos internacionais, né, globalizados. Muito mais do que ter apenas, né, dólar ou fundo cambial, realmente ter... realmente ter ativos que você consiga investir em empresas lá fora, em fundos de renda fixa lá fora, fundos globais, né, de China, de Europa, de Estados Unidos, enfim, que você realmente consiga investir né, em temas de investimento que a gente não tem acesso no Brasil. Enfim, então pensar nesse percentual de alocação em dólar como algo estrutural na nossa carteira e não algo que a gente vai falar, eu acho que o dólar está alto agora, então eu vou diminuir, o dólar está baixo, eu vou aumentar. É muito difícil a gente acertar, né, exatamente para qual vai ser a cotação do dólar. Eu lembro muito bem que a 2,50 me diziam que já tinha subido demais, acima de 3 não passava, de 4, de 5, de 6. É difícil, né, a gente acertar. Então, quem sempre teve um percentual da sua carteira dolarizado, fica tranquilo nesse cenário. Aí fala, Ferreira, mas a projeção da XP é 4,95, né, para o final desse ano. Realmente, a gente acha que o dólar tem espaço para ceder. Mas isso não quer dizer que você não possa ter nenhum, né, percentual dolarizado na sua carteira, porque você vai estar investindo em ativos lá fora, né? Então, um fundo de ações, por exemplo, né, nos Estados Unidos, ou um fundo de ouro, né, um fundo de Europa, enfim. Então, no final do dia, você está investindo em ativos dolarizados, né? Muito mais do que ter apenas o dólar papel moeda. Eu acho que o dólar papel moeda é mais arriscado, porque o papel moeda, ou o fundo cambial, né, ele é mais arriscado porque aí você não está investindo em ativo nenhum, você está, na verdade, só comprando a moeda e não tem, né, não tem uma empresa por trás que você está investindo nela e está participando daquele crescimento. É mais uma visão de moeda em si, né, e não investir. Então, faz sentido sim ter exposição dolarizada, mesmo com essa visão de que, olha, o dólar pode ceder um pouco e voltar para próximo dos R$5. Legal. Continuando nesse tema de internacional que a gente adentrou agora, a gente recentemente teve um ETF, né, lançado aqui no Brasil, que é o China 11, que acompanha a Bolsa Chinesa. Se você puder falar um pouquinho sobre as perspectivas aí também. China, só para fazer um desenho, num ano de 2020, com a pandemia, que todo mundo amargou queda de PIB, né? PIB global mais de 4% negativo, a China ainda cresceu 2%. É impressionante o poderio chinês e vale a pena acreditar um pedaço da carteira nesse China 11 para acompanhar essa alta da Bolsa. Tem boas empresas lá. Se puder comentar um pouquinho isso, e já deixo aqui o convite para o pessoal que está nos acompanhando, os clientes, fiquem à vontade para poder fazer pergunta, pode fazer aqui, abrindo áudio ou vídeo, se quiser, pode mandar pelo chat também, ou pelo WhatsApp do seu assessor, tá? Fiquem à vontade. Obrigado. Uma ótima pergunta, Charles, porque a gente vem falando de diversificação internacional há bastante tempo, né? Vocês têm batido muito nessa tecla, né? A gente aqui na XP vem falando bastante sobre isso, mas até mandei, acho que foi sem o link aqui, que é o relatório explicando o China 11 para quem quiser. E agora foi legal. Link. Agora veio com o link. Pronto, agora foi com o link. Para quem quiser entender o que está por trás desse fundo, que é um ETF, é um fundo listado em bolsa. Você investindo com
comprando na B3, você está investindo no índice de empresas chinesas, no MSCI China, que é um índice dos mais reconhecidos, né, que tem no mundo. A MSCI ela faz os índices baseados em valor de mercado. Então, ela ranqueia as maiores empresas daquele mercado, né? Então, você tem o MSCI Brasil, o MSCI China, o MSCI Europa, enfim, eles fazem para todos os países do mundo. E aí você tem o MSCI Global, que é aquele que a gente falou, que você me comentou no começo, que agrega, né, todos os países do mundo para fazer esse MSCI Global. Então, comprando o China 11, você está, na verdade, investindo nas maiores empresas chinesas, né, aqui do Brasil. Então, ele compra esse índice, né, que replica as maiores empresas da China. Então, é um investimento muito fácil de fazer, com um capital mínimo muito baixo, né, porque você compra uma ação na Bolsa e tem uma taxa de administração bem baixa também, por ser um fundo listado em bolsa. Então, é só 0,03 ao ano. Então, faz sentido por esse ponto de vista de diversificação, né, e exposição à China. Agora, vale a pena, vamos falar do racional, que é o mais interessante, vale a pena ter exposição à China? E minha resposta é sem dúvida, né? Eu acho que vale muito a pena, porque China, em algum momento, pode se tornar a maior economia do mundo na próxima década, né? Acho que se mantiver esse ritmo de crescimento, vai passar os Estados Unidos. China e Estados Unidos estão aí numa corrida muito grande, né? Que muita gente chamou da nova Guerra Fria. Faz sentido, mas também não faz, né, essa comparação, porque no final do dia, os dois países dependem muito um do outro, né? Então eles sempre vão ter que chegar num acordo. E quem está falando isso não é o Fernando Ferreira, foi o Tony Blair, que falou isso na Expert, né, quando eu entrevistei ele, que foi um ponto que eu achei brilhante, né, que ele falou, olha, é muito diferente de quando Rússia e Estados Unidos estavam na Guerra Fria, porque Rússia e Estados Unidos não dependiam muito um do outro, né, a União Soviética. Agora, China e Estados Unidos dependem demais um do outro, para comércio, para fluxo de dólares e importação. A China detém quase toda a dívida dos Estados Unidos, as reservas da China estão todas dolarizadas, enfim, eles são muito ligados, os dois países, então sim, eles estão brigando, sim, tem uma guerra tecnológica para ver quem vai ter a supremacia da tecnologia no mundo na próxima década. E aí você me pergunta, Ferreira, quem que vai ganhar essa guerra tecnológica, né? China e os Estados Unidos? Não tenho a menor ideia, né? Mas faz sentido ter tanto Estados Unidos na carteira quanto China, né? Então, você fala, olha, não sei quem vai ser a hegemonia tecnológica do mundo, se vai ser a China ou se vai ser os Estados Unidos, mas não faz sentido estar investindo apenas nos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos é muito bom em algumas coisas, né? Então, por exemplo, a parte de semicondutores, 80% dos semicondutores dos Estados Unidos, todos os chips, né? Vem dos Estados Unidos. Então, agora, eu estava lendo hoje de manhã que está faltando chips para a produção de veículos, de carros. Hoje em dia, todos os carros precisam, né, de chips, mas como a demanda por computadores e celulares explodiu durante a pandemia, os produtores de semicondutores focaram nesses segmentos que são mais rentáveis para eles e esqueceram, né, deixaram de lado o setor automobilístico. E o setor automobilístico está com problema de produção de veículos no mundo porque está faltando chip, né? Então, esses chips vêm todos dos Estados Unidos e vai demorar muito tempo para a China conseguir né, fazer o catch-up aí e se juntar, estar próximo dos Estados Unidos. Por outro lado, quando você pensa em varejo online, a China está muito à frente dos Estados Unidos, né? Lá na China você faz um pedido e você recebe em 1 hora, né, o pedido de qualquer produto ali. Se você comprar no Alibaba ou no JD.com, você recebe em 1 hora em qualquer capital na China, né? E então, assim, você tem o WeChat dentro da Tencent, que ele é um WhatsApp com o Facebook, com o YouTube, ele é um super app de verdade, enfim. Então, a China é muito forte em alguns aspectos, né? Eu diria que a parte de e-commerce e a parte de robôs também, eles estão bem mais avançados, a inteligência artificial, eles estão mais avançados do que os Estados Unidos. Tem outras áreas que os Estados Unidos está muito à frente da China. Então, não sei quem vai, né, de novo, ser a hegemonia tecnológica, mas faz sentido apostar né, nessas duas regiões. Nas duas, né? É isso. Na próxima década, eu tenho certeza que, né, as duas vão bem, né? Assim, acho que tanto os Estados Unidos quanto a China vão ter
aí grandes benefícios. E a gente lançou também um ETF de Europa semana passada, não sei se vocês viram, o Europa 11, que é igualzinho o da China, né? Você está investindo no MSCI Europa, então investindo nas maiores empresas europeias. E eu fui analista de Europa, né, como você comentou, Charles, por 4 anos eu morei lá em Londres, cobrindo o setor de consumo na Europa, e é interessante que, ao investir nas grandes empresas europeias, na verdade você está investindo no mundo, né? É um investimento global, porque as maiores empresas europeias, elas são todas multinacionais, né? Então a gente está falando de Nestlé, de Unilever, né, da AstraZeneca, enfim, são várias empresas que não tem grande exposição à Europa, porque a Europa é 20%, 30% do business deles, mas 70% do business está fora da Europa. Então, eles são empresas muito grandes, né, em mercados emergentes, na Ásia, na África, América Latina. Então, as empresas que eu cobria lá, de consumo, todas elas tinham uma exposição à Europa relativamente pequena, né, apesar de serem empresas europeias, no final do dia elas eram empresas globais, né, e investiam bastante, né. Eu lembro das reuniões que a gente tinha com a Heineken, a gente falava de Vietnã, passava por Índia, China, falava de África bastante, falava de América Latina, Estados Unidos, e no final da reunião a gente ia discutir Europa. Assim, eram os 5 minutos finais com a Heineken, era a discussão de Europa, porque, né, é uma visão muito mais global. Então, acho que isso é interessante também de ter investimentos na Europa, porque no final do dia as empresas lá são muito globalizadas, né? Então, eu acho que os dois fazem sentido do ponto de vista de diversificação de carteira, né? Legal. E tanto a China quanto os Estados Unidos e quanto a Europa estão presentes nas nossas indicações, né? Na parte internacional ali, a gente tem focado muito nisso. Legal. A gente tem 2 perguntas aqui no chat, já vou endereçá-las de uma vez. Edijan pergunta: vale mais a pena investir em fundos de renda variável ou fundos de imóveis atualmente? E Romano também participa, perguntando qual a sua opinião sobre fundos de crédito privado no cenário atual. Acho que fundos de renda variável ou os FIIs, né, fundos imobiliários, eles são bem complementares na carteira, tá, Edjan? Então, assim, eu não diria que é um ou outro, porque eles têm perfis diferentes. Então, deixa eu explicar isso um pouco mais claro. Num fundo de renda variável, você está investindo principalmente visando apreciação de capital de médio e longo prazo, né? Então, a visão é que as empresas vão crescer, vão pagar os dividendos, né? Você reinveste esses dividendos ou não, mas, enfim, acho que a melhor estratégia para quem não precisa do dinheiro dos dividendos é reinvestir esse dinheiro para você criar aquela bola de neve, né? Então, as empresas crescem, elas conseguem, né, se expandir, abrir mais lojas, contratar mais gente, o lucro delas vai crescendo ao longo do tempo, e quando você olha no período de 5 anos, você teve uma apreciação de capital muito grande, né? Então, essa é a função da renda variável nas carteiras, é exatamente essa, trazer essa apreciação de capital de longo prazo, que a gente não tem mais no CDI, né? Quando a gente tinha CDI de 20% ao ano, você não precisava pensar em renda variável, porque você deixava lá, você tinha 1% ao mês ali líquido na tua mão e, enfim, a gente não precisava tomar muito risco. Mas esse cenário, a gente sabe, mudou completamente. Já o fundo imobiliário, né, você está investindo no ativo, né, ou nos ativos, né, que estão dentro daquele fundo imobiliário, mas ele tem principalmente uma característica de renda, né? Então, ele tem uma característica de pagar todo o fluxo de caixa de volta para os cotistas, né, ou mensalmente, ou semestralmente, enfim, mas não tem crescimento. Um fundo imobiliário, ele não pega aquele dinheiro para comprar um outro imóvel, né? Ele pega aquele dinheiro e distribui, ele é forçado a distribuir tudo de volta. Então, você tem um potencial de apreciação de capital de longo prazo muito menor que uma renda variável, né? Porque se você está investindo numa empresa imobiliária, por exemplo, ela vai pegar o caixa e vai reinvestir, vai crescer o negócio dela, né? E vai distribuir só um pedaço daquele caixa. Num fundo imobiliário, não. Ela vai continuar com aqueles ativos. E se aquele fundo quiser crescer e comprar outros imóveis, ele vai ter que fazer uma chamada de capital, né? Ele faz um aumento de capital, como se fosse um IPO, né? Um follow-on, para os cotistas colocarem mais dinheiro ou entrarem novos cotistas, né?
Então é muito diferente, ela tem uma característica muito mais de renda na carteira, que também é positivo, né? Acho que a gente precisa ter um percentual de renda na nossa carteira que traga ali um rendimento mensal e, para pessoas físicas como a gente, um rendimento, né, isento de imposto de renda. Então, além de uma renda bem acima do CDI, a gente está falando de uma renda também que seja isenta de impostos, né? Então, ajustado, faz bastante sentido ter os dois na carteira, porque são, né, características e propósitos diferentes, tá? Dentro da carteira. E a pergunta do Roman sobre fundo de crédito privado no cenário atual, acho que faz sentido ter fundo de crédito privado, porque a gente teve um movimento ano passado, né, de abertura de taxa muito grande, a gente teve um movimento, né, de aversão a risco grande, vários fundos, né, tiveram problemas de liquidez ali, que muita gente sacou durante a pandemia, né, aí eles foram forçados a vender os títulos, aí isso criou uma abertura de taxas enorme ali durante a pandemia, que se normalizou ao longo do ano, né, de 2020, mas a gente ainda tem várias empresas com créditos excelentes no Brasil, ainda pagando, um risco de crédito, né, muito bom, ainda pagando taxas bem acima do CDI, né? Então, eu acho que faz sentido sim. Agora, sempre lembre, quando você investe num fundo de crédito privado, você está incorrendo um risco maior do que investir num tesouro direto ou num título do governo, né? Por isso que o retorno é maior. Mas existem essas ocasiões, como aconteceu no ano passado, que os fundos de crédito vão muito mal, porque todo mundo tenta sair ao mesmo tempo, tenta liquidar aqueles fundos e resgatar o dinheiro. O gestor, ele vai ter que vender esses títulos e ele vai ter que vender ao preço de tela, ao preço que ele consegue vender ali. E isso faz com que você tenha essas distorções no mercado, que é um mercado pouco líquido, tá? Então, o mercado acionário, a bolsa, tem muito mais liquidez do que o mercado de crédito privado. Então, uma debenture é um mercado de balcão, é um mercado que a liquidez ela é muito mais baixa do que a liquidez de uma ação. Por isso que quando um gestor de renda fixa, né, de crédito privado, tem que se desfazer de boa parte da carteira dele, eles de uma vez só, né, quando acontece esses movimentos que todo mundo tenta sacar à mesma hora, ele acaba distorcendo muito os preços daqueles ativos, e isso cria essas distorções, como a gente viu no ano passado, né? Então, é sempre importante a gente lembrar disso. Olha, sim, vou ter um retorno melhor nos créditos privados, estão pagando uma taxa interessante em relação à taxa livre de risco, né, em relação ao tesouro direto, mas você incorre um risco maior também do que nos títulos públicos, né? Então acho que é sempre importante a gente lembrar disso, né, que para as pessoas não se assustarem. Ferreira, boa noite. Voltando sobre o assunto de China e Europa, eu queria te perguntar sobre a Europa, né? Recentemente a gente teve o Banco Central Europeu decidindo por manter as taxas de juros, mas junto disso o pronunciamento da Christine Lagarde, que destacou que a zona do euro deve passar por um double dip, né, e ter o último trimestre de 2020 negativo e também potencialmente o primeiro de 2021. Como você enxerga esse fato recente? Isso pode impactar as empresas europeias? Pode. E é um risco que eu diria que não existe só na Europa, eu diria que é um risco no mundo todo, né? O Brasil também está correndo esse risco, né, com a segunda onda agora, a nova cepa, né, de Manaus, quando ela começar a se transmitir para o resto do país, enfim, como é que isso vai se traduzir em novos lockdowns, né, e talvez atrasar essa recuperação econômica que está todo mundo esperando no Brasil. Na Europa, o risco é exatamente o mesmo, né, porque você tem essa nova cepa que causou muito estrago na Inglaterra, e agora ela começa a se espalhar para o resto da Europa, e a Alemanha, né, já voltou a forçar mais a mão ali nos lockdowns, enfim, outros países também indo nessa linha de fazer lockdowns
isso pode causar uma nova desaceleração da economia. Agora, eu acho que o risco, Gustavo, ele é muito menor do ponto de vista econômico, né? Não do ponto de vista de vidas e da pandemia, obviamente, que continua muito ruim, mas do ponto de vista econômico, é um risco que eu vejo menor do que foi no ano passado, porque no ano passado era uma doença 100% nova, que os médicos não sabiam tratar, a gente não sabia quando e se ia ter vacina, né? Então a única alternativa que nos sobrava era trancar todo mundo em casa e fechar as economias, né? Era a única alternativa. Hoje em dia, mesmo esses lockdowns mais severos que a gente está vendo lá fora, eles continuam mantendo boa parte dos negócios ainda abertos, né, com horário reduzido, todo mundo usando máscara, enfim, mas a gente não está vendo ninguém indo na linha de, olha, vamos fechar completamente a economia como foi em março do ano passado, onde 1/3 da população mundial estava em casa. Então você imagina isso, tinha bilhões de pessoas em casa, por isso que gerou um choque econômico tão grande. Então agora a gente uma corrida, né, do que vai mais rápido, a transmissão do vírus, essa nova cepa, versus a vacina, né, a aceleração de vacinação no mundo. Então a gente está olhando bastante o caso de Israel, né? Israel já conseguiu vacinar 40% da população, e a partir de 30% da população a curva lá virou e começou a declinar bem rápido, né? Agora, se fala, 30% da população, quando é que o Brasil vai conseguir chegar lá, né? Acho que essa é uma outra discussão, porque 30% da população do Brasil, a gente precisa de 65 milhões de pessoas vacinadas com 2 doses, né? Então, a gente está falando de 130, no mínimo, milhões de doses aí aplicadas no Brasil, mas acho que esse é um outro tópico, né? Israel conseguiu né, controlar, não digo controlar a pandemia, mas pelo menos tiveram uma desaceleração dos casos grandes quando passaram desse número de 30%, que pode ser coincidência, pode não ser, eu não sou especialista no assunto, enfim, mas é o que a gente está monitorando, esse aumento da vacinação, como está se dando, versus, né, crescimento de número de casos e se esses casos começaram a declinar. Nos Estados Unidos também, apesar deles terem um percentual vacinado bem menor que Israel, os números também são positivos nas últimas semanas, né? A gente viu uma desaceleração grande de novos casos e de hospitalizações, né? Então, hospitalizações caíram abruptamente nos Estados Unidos ao longo das últimas semanas, né? Então, eu acho que essa é a corrida atual, né? De novas cepas sendo transmitida e parece que ela é muito mais transmissível versus, né, quão rápido a gente consegue vacinar a população. Então, não me parece que é um risco tão grande quanto era ali em março do ano passado. E justamente o atraso dessas doses no Brasil poderia levar a uma nova rodada de auxílio emergencial e um possível risco da quebra do teto de gasto, na sua visão? Esse risco existe, sem dúvida. Então, é um dos riscos que a gente mencionou ali do fiscal, é justamente esse, né, do Brasil, enfim, não respeitar o teto de gastos, né, e acabar estourando o teto esse ano. As declarações do governo, inclusive hoje, né, do Paulo Guedes e do presidente, foram de que a gente vai respeitar o teto de gastos e que nosso endividamento está no limite. Ao mesmo tempo que eles deixaram a porta aberta, né, para uma nova rodada de estímulos e de auxílio, dado que, né, ninguém sabe como vai se dar essa segunda onda no Brasil, porque em Manaus já foi muito ruim, né? E lembra que em Manaus, há poucos meses atrás, tiveram notícias, né, falando sobre a imunidade de rebanho que já tinha sido alcançada em Manaus, né? E claramente não foi com essa nova cepa, né? Então, acho que a porta ficou aberta para novos auxílios, mas ele sempre vem dizendo, olha, respeitando o teto de gasto. Que significa o quê? Que o governo vai ter que encontrar de onde tirar esse dinheiro, né? Dentro do mesmo orçamento, eles vão ter que encontrar de onde vai sair esses recursos, ou vão ter que, né, tentar fazer um aumento de tributação, né? Então, se voltou a falar de novos impostos, né, potencialmente vindo por aí, que eu acho que no Congresso a sociedade não aceita, né, aumento de tributação,
é uma discussão muito difícil no Brasil hoje falar de qualquer tipo de aumento de tributação. Então, o governo assim, vai ser um ano duro, né, do ponto de vista do teto, de como respeitar o teto de gastos esse ano. Para o ano que vem, para 2022, o que o nosso time econômico vem dizendo é que se a inflação realmente voltar a retroceder no segunda metade desse ano, e a economia crescer acima de 3% ao ano, que essa diferença entre crescimento de receita e crescimento das despesas que vem via inflação, ela já dá uma folga bem melhor para o orçamento de 2022. Então, o orçamento de 2021 vai ser muito apertado, porque as receitas não estão crescendo, né? A economia caiu ano passado, só que as despesas cresceram a inflação, né? Então, esse ano apertou demais o orçamento. Ano que vem, caso as nossas projeções estejam corretas, você volta a ter uma folga no orçamento que é da ordem de 50, 60 bilhões de reais, né? Então, nos parece que o orçamento de 2022 está um pouco mais folgado que desse ano. Esse ano vai ser bem difícil mesmo. Então, por isso que todas as vezes que se falou em extensão do auxílio, o mercado sofreu, né? O dólar subiu, o DI futuro subiu, a bolsa caiu, justamente porque o mercado teve essa leitura de que, olha, se vai estender o auxílio, vai ter que estourar o teto, né? Fica muito... elas por elas, o governo está dizendo que não, se tivermos que fazer, né, um novo auxílio, vamos tirar de dentro do orçamento, respeitando o teto. Então, acho que essa vai ser a dinâmica para a gente acompanhar aí nos próximos meses. Falando um pouco do cenário nos Estados Unidos agora, que você já mencionou também, a nova secretária do Tesouro americano, né, destacou uma necessidade de apoio veemente a medidas de estímulo fiscal, né? E o mercado se pergunta qual que é o limite de endividamento dos Estados Unidos, né? O que provavelmente foi o que ocasionou a elevação dos yields dos títulos de longo prazo. Então, aparentemente, eles continuarão com os estímulos fiscais por lá. E a pergunta que eu quero fazer é se vocês têm alguma análise sobre justamente isso, se há um limite para o endividamento dos Estados Unidos, o quanto que eles podem continuar com os estímulos sem elevar a inflação lá de forma significativa. Essa é uma ótima pergunta, Gustavo, porque se olha o histórico do Japão, né, o Japão ele tem uma dívida PIB extremamente alta há décadas, né? E muito hedge fund, né, muito fundo quebrou tentando apostar contra o Japão, né, ao longo dos últimos vários anos, porque achava que essa dívida é insustentável. Se não me engano, é 300% do PIB japonês, é uma coisa maluca a quantidade de dívida que tem lá, e assim, nada aconteceu, né? O que aconteceu foi eles passaram a crescer menos, né? Uma vez que você se endivida demais, enfim, o crescimento econômico ele acaba sendo reduzido, mas não teve nenhum grande problema, né, do ponto de vista de endividamento. Os Estados Unidos eles estão chegando a 100% do PIB, né, em endividamento, que assim, acho que começa a ter uma discussão nos Estados Unidos, né, de será que a gente já não está indo além da conta. Então, esse novo anúncio desses 2 trilhões de dólares adicionais do Biden foi a primeira vez que eu vi, né, imprensa, mesmo no Congresso americano, até alguns democratas falando que, olha, a gente já está passando do limite, já está indo um pouco demais nos auxílios. E até mesmo o mercado não reagiu positivamente a esse último anúncio. Foi o primeiro anúncio desde o começo da pandemia, porque desde então, todos os anúncios de novos estímulos nos Estados Unidos, o mercado reagia positivamente, né? A bolsa subia, enfim, tinha uma leitura positiva. Dessa vez foi o primeiro que o governo falou, mais 2 trilhões e, né, a única coisa que aconteceu foi o juro subiu, né? A bolsa não reagiu, a S&P não saiu do lugar, e a única coisa que aconteceu foi a expectativa de inflação subiu e os juros lá na frente subiram, que é uma leitura negativa, né? O mercado reagiu mal, na verdade, a esse novo estímulo. Agora, é muito difícil dizer qual que é o limite de endividamento dos Estados Unidos se
o dólar continuar a reserva de valor do mundo, né? Então, todo mundo que quer ter uma reserva de valor ainda coloca o dinheiro em dólares, né? A própria China coloca todas as reservas que eles têm, uma grande parte está em dólar. 40%, né, mais até, se não me engano, acho que é 50% do comércio mundial todo, enfim, a fortaleza do dólar, né, continua muito grande, mesmo com toda essa impressão de dinheiro do Banco Central americano, o mundo inteiro continua querendo comprar dólar, né? Então, isso faz com que o Tesouro americano consiga se financiar facilmente esses déficits, né? Ele consiga sempre achar um comprador para esses déficits, porque o mundo quer comprar dólar. É muito diferente do Brasil, né? Então, no Brasil, se a gente começar a fazer déficit atrás de déficit atrás de déficit, a gente só vai gerar inflação e a gente não vai gerar uma grande demanda externa, né, pelos nossos ativos, porque é um mercado emergente, um mercado pequeno, né, com histórico de inflação, enfim, muito diferente dos Estados Unidos. Então, lá, eles estão levando no limite essa teoria de que, olha, pode imprimir dinheiro à vontade, pode emitir dívida à vontade, que nada vai acontecer. É um risco a se monitorar, né? Então, acho que, como eu falei, acho que o que pode estragar essa festa é inflação subir, ter que subir juros, enfim, acho que muda um pouco de figura. Mas é difícil cravar, né, quanto que é o limite do endividamento, que a gente viu o histórico do Japão, né, e o Japão foi um país que está muito endividado há muito tempo e, né, nada de muito ruim acabou acontecendo com eles. Obrigado, Ferreira. Maravilha, Ferreirinha. A gente já está chegando aqui perto da hora de finalizar. Eu já agradeço todo o pessoal que participou. Se tiverem mais alguma dúvida, nos mandem, que a gente endereça. Eu agradeço a você por mais essa palestra conosco, mais esse tempo. Brigadíssimo, foi muito construtivo. E, Portela, você pode compartilhar conosco, por favor, na tela, o QR Code para poder os clientes fazerem a avaliação desse nosso evento. É muito importante para a gente, pessoal, que vocês façam essa avaliação. Então, coloquem o celular para fazer a leitura do QR Code e já vai para um link onde vocês podem fazer essa avaliação para nós. É importante, a gente pode também compartilhar no WhatsApp depois, ok? Fernando, Ferreirinha, brigadíssimo. Obrigado a vocês. Boa noite. Acho que de considerações finais aqui, né, se manter investido, ter uma carteira diversificada, vamos olhar para a diversificação global, que são as melhores formas da gente se proteger e, ao mesmo tempo, ter bons retornos, né? Porque a gente fugir para ficar com o dinheiro em caixa é a pior solução hoje, porque a gente está garantido que vai perder da inflação, né? Então, não é a melhor solução. A melhor solução é falar com o seu assessor e chegar nessa alocação de recursos né, bem diversificada e também que traga um bom retorno, né? Porque a gente não quer só estar diversificado, mas a gente também quer ganhar dinheiro, né? Então, eu acho que essas são as minhas considerações finais. Obrigado a todos, espero que todos aí tenham um excelente ano. Obrigado, e nós aqui na Alphawise estamos preparados com todo o suporte que a XP nos dá para poder fazer essa alocação diversificada, personalizada, de acordo com o perfil de cada um, né, de cada investidor. Maravilha. Obrigado, pessoal, pela participação conosco. Uma boa noite, um excelente ano para todos nós.